Então, boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Voltamos aqui à gênese deste projeto. Sonhamos e não estamos a delirar, mas é um desafio voltar a acreditar que esses sonhos se concretizarão e sabemos que está nas nossas mãos uma parte da solução, mas que precisamos também da conversão do coração, não é? Só Deus pode transformar os sonhos em realidade, mas só nós é que podemos deixá-lo atuar, não é? E no fundo, estas questões do passo a passo ajudam-nos a abrir-nos à ação da graça de Deus na nossa alma, na nossa vida e fazendo da nossa parte o que está ao nosso alcance. Portanto, vamos passar aqui à revisão da sessão anterior, com a energia sorridente na adversidade, não é? E voltava aqui ao início das bem-aventuranças, que tem três partes. Uma primeira parte em que Jesus diz felizes, bem-aventurados. Depois vem a situação aparentemente adversa e na qual se encontram esses felizes, não é? Pobreza, aflição, fome e sede de justiça. E depois vem o motivo da bem-aventurança, que é introduzido pela conjugação porque, não é? Felizes os pobres, porque, felizes aqueles que choram porque, e vem o motivo de felicidade, não é? Que está disponível como de dom de Deus para se nós quisermos recebê-lo. E nós na última sessão falámos desta bem-aventurança, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, não é? E percebemos que a experiência da dor pode ser uma experiência de Deus, uma experiência de permitir que Deus nos encha o coração e não porque somos ingênuas, não porque somos amorfas, mas porque de facto damos outro sentido a esse choro e a esse sofrimento. Tivemos uma primeira parte em que nos abrimos de alguma forma a este desejo de Deus de levar todas as pessoas para o céu, não é? Este desejo de redimir toda a humanidade, e detivemos-nos no quarto mistério gozoso, a apresentação de Jesus no templo, em que São José e Nossa Senhora foram apresentar Jesus e Nossa Senhora também se disponibilizou para cumprir aquela tradição de ir purificar-se ao templo, sabendo nós que é imaculada e que não precisaria, mas que no fundo foi cumprir o estabelecido para pedir de alguma forma perdão pelos pecados de toda a humanidade, não é? Para pedir essa misericórdia e consolo que este mundo precisa. Depois também pensámos que realmente chorar é um dom, não é? Sofrer bem é um dom, porque Deus também pediu ao seu Filho Jesus Cristo para sofrer numa cruz por um bem maior, a nossa salvação e a redenção da humanidade inteira. Portanto, aqui também de sentirmos de alguma forma parte da redenção e podemos dar outro sentido a esse sofrimento, passando também para outra ideia que seria ser consolo de Deus, não é? E pensar que Deus perdoa-nos sempre e a forma como nós encaramos cada situação pode dar muito consolo a Deus. E, e também recordámos que o C.S. Lewis interpretava os momentos de dor como se fosse um grito de Deus, não é? Um megafone para despertar esse mundo surdo, porque Deus ama-nos tanto e quer respeitar a nossa liberdade, que vai falando baixinho, vai sussurrando, vai nos convidando a amá-lo, mas nunca se impõe, vai sempre propondo. Quando o sofrimento é mais forte, é como se Deus gritasse mais alto para nós podermos pedir a sua ajuda. E é esse apoio que nós podemos ter em Deus, não é? E foi isso também que fomos vendo por um caminho, se calhar aparentemente contraditório, não é? Podíamos pensar primeiro como é que eu vou lidar com a minha vida difícil, mas começámos ao contrário, pensar que essa vida difícil de toda a humanidade, de todos os tempos, foi assumida no sacrifício de Jesus na cruz e que nós nos podemos unir a esse sacrifício com as dificuldades da nossa vida, dando-lhes outro sentido, não é? Pensando que de facto a única coisa que nos provoca a verdadeira tristeza é o pecado, não é? Isso também é bom nós considerarmos para relativizarmos as nossas tristezas, pensar que o único mal objetivo que há no mundo é o pecado, e isso é que nos dá a tristeza verdadeira, não é? Porque se nós estamos perto de Deus, estamos a caminho do céu, tudo o resto passa para um segundo plano e tudo faz parte dessa caminhada. Depois também falei destas ideias de São Tomás de Aquino sobre os remédios para a tristeza, e o ano passado também falei de uma homilia que me ficou na cabeça, de um sacerdote que dizia 3 ideias para eliminar a tristeza da nossa vida: não guardar ressentimentos, combater o vitimismo e rir-se de si própria.
Portanto, para mim, este é implacável e é imbatível, estas 3 ideias. De qualquer maneira, vamos recorrer também ao São Tomás de Aquino e encontrei este flyer muito engraçado em que ele fala de truques para superar o mau humor e recuperar o sorriso. Então achei muita graça, que também pode ser assim uma aplicação prática da sessão anterior. O primeiro remédio que ele diz é conceder-se algum prazer, e é muito giro. Ele diz: num dia cheio de amarguras, num dia super difícil, pode-se tomar uma boa cerveja, estar numa esplanada, a descomprimir, a descontrair, e às vezes isso realmente resolve alguns problemas, não é? Pelo menos libertamos alguma tensão e conseguimos ver com mais objetividade aquilo que nos preocupa. Depois, o segundo remédio que ele fala é o choro, não é? E às vezes é difícil e nós queremos controlar o choro e não queremos dar a parte fraca. Mas chorar, Jesus também chorou e de facto o choro às vezes ajuda-nos porque as lágrimas limpam de alguma forma, não é? E que não seja um choro de sentir-me vítima ou de ressentimentos ou de raiva, mas sim de desabafar de alguma forma com o corpo também. Depois temos o terceiro remédio, que assim que é desabafar com os amigos, não é? É deixar que os amigos nos ajudem, que nos recuperem, que nos levantem, não é? E às vezes basta uma boa conversa, basta verbalizarmos aquilo que sentimos, que de facto podemos ficar muito mais felizes e muito mais confortadas. O quarto mistério que ele fala é a contemplação da verdade, que também nos ajuda, não é? Irmos ver uma boa paisagem, contemplarmos uma boa pintura, agradecermos a beleza da natureza, da criação, o próprio homem, o ser humano, o corpo humano, não é? Agradecermos tantas coisas que temos e que são a beleza da criação, que nos pode ajudar também a contemplar essa verdade da beleza de Deus à nossa volta. E o quinto remédio, que é muito, muito mundano, de alguma forma, é dormir e tomar banho, não é? Portanto, às vezes a nós também nos dá essa energia interior, termos a cabeça limpa, penteada, dormirmos bem, dá-nos esse alívio corporal que também remedeia às vezes algum mal espiritual que nos possa estar a absorver e a ofuscar. Depois também não queria deixar de recomendar este livro que eu acabei de ler esta semana, portanto é a minha oportunidade de o recomendar, que é sobre as obras de misericórdia espirituais, chama-se Só Deus, Só o Amor Cria. E é super bonito, eu gostei imenso, de facto acho que nunca tinha lido nenhum livro só sobre as obras de misericórdia espirituais, e de facto aprofunda bastante e dá-nos também uma vontade de aprofundarmos nestes temas e nos determos, não é? Dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas dos outros e rezar a Deus por vivos e defuntos. E eu aqui detinha-me só, como estamos na recapitulação, nesta obra de misericórdia que está relacionada também com consolar os tristes, não é? E aqui o que nos convida o livro é dar sentido ao sofrimento, não é? E fugirmos de 3 saídas que às vezes às quais nós às vezes recorremos, que no fundo são anestesias ocas de sentido, não é? Às vezes nós anestesiamos o sofrimento, quando queremos dar sentido ao sofrimento dos outros, anestesiamos irracionalmente, não é? Outras vezes indicamos outras situações piores para a pessoa se sentir tranquila, não é? Damos de exemplo, olha, na Ucrânia as pessoas estão a morrer porque está a guerra, pronto, e a pessoa já se sente, pronto, então se calhar não estou a sofrer tanto. Ou então sublinhar exageradamente, sim, realmente estás a sofrer pessimamente, não sei o quê, ainda vamos deitando a pessoa mais abaixo. Portanto, consolar requer um equilíbrio entre evitar o vitimismo, não é? Dizer àquela pessoa que é uma vítima, o exagero, dizer realmente é tudo dramático, vais morrer ou vais, não sei como é que tu aguentas, não vais aguentar, ou então comparar com situações piores. E isso, de alguma forma, não é a ajuda que as pessoas podem precisar, não é? As pessoas precisam de um refúgio, alguém que inspire paz, que inspire repouso, e a origem da palavra consolar é do latim cum solare, quer dizer estar com quem está sozinho, solare, sozinho, cum, estar com, não é? E de alguma forma nós, se sabemos consolar, permitimos que a pessoa abra o coração e se disponha a encarar a situação com outra perspectiva, não é? Dando-lhe esperança. E dar esperança não é dar expectativa, não é? A expectativa de que a situação se resolva. Há situações que não se resolvem, há situações que se aceitam, que se digerem, que se amadurecem, não é? E se nós damos esperança em vez da tal expectativa, damos a virtude teologal, que é um dom de Deus e que não é uma característica biológica ou psicológica, não é? É uma virtude, um dom que nos ajuda a voltar o coração para Deus e a ver a dor como parte da fidelidade
grandiosidade de Deus, não é? Ter a noção de que a resposta humana pode não existir, não é? E não nos podemos destacar da paixão de Cristo, não é? Sofrimento que o próprio Cristo quis sofrer no seu corpo pela salvação de todos nós. E que o nosso sofrimento pode ser um convite também a unirmos esse sofrimento. Portanto, pensarmos que esse sentido permite tocar-nos o céu porque nos toca a cruz, que é a porta da ressurreição, não é? Que nos abriu a possibilidade de ir para o céu. E de facto assim damos um sentido de ponto não de ponto de chegada a esse sofrimento, cheguei, já não se pode fazer nada, mas de ponto de partida para uma meta que é o céu, não é? E isso ajuda-nos a perceber a importância da meta. Eu, se vejo a meta que é o céu, eu aceito este ponto de partida de outra forma, não é? E não vejo isso como uma fatalidade que me aconteceu. Portanto, recomendo vivamente este livro, acho que vale muito a pena. Depois vamos situar-nos neste tema de hoje, que é o terceiro mandamento, santificar os domingos e festas de guarda. E eu neste título comercial centrei-me bastante na questão da missa semanal, não é? Se é uma rotina ou se é um oxigênio. Mas também vou abordar a temática desta santificação do domingo e das festas de guarda, porque acho que vale mesmo a pena nós nos determos sobre a forma como vivemos cada dia santo, não é? Os domingos, todos os domingos e as festas de guarda. Porque, de facto, na nossa sociedade acelerada, podemos nos deixar levar por esse non-stop de atividade, mas que depois não tem a componente de oração e de família e de reflexão que precisamos também para dar um sentido mais profundo à nossa existência. Começava por esta ideia, não é? Não vermos a missa como um ato policial, não é? Foste à missa, não foste à missa, é obrigatório ir à missa, o que é a missa? Uma abordagem redutora e pela negativa que nós não queremos adotar, não é? E dizia São José Maria, dizes que a missa é longa e eu acrescento porque o teu amor é curto, não é? Não encararmos a missa como uma obrigação chata e às vezes damos demasiada importância ao sentimento, porque se não me entusiasma, que se não me dá pica, não tenho vontade, não vou. E esquecemos de que a missa é uma ação de Deus, não é? E que nós não podemos captar plenamente a sua grandeza porque somos criaturas. Portanto, fazermos o esforço não só de estar na missa, de cumprir o preceito, mas de viver a missa em união com Cristo e com a Igreja, não é? E não pensarmos porque é que não ir à missa é pecado, se o homem é livre, porque é que deve ir à missa aos domingos. Porque se nós não formos à missa, nós perdemos a coisa mais extraordinária que existe, não é? Que é uma doação da Trindade à Igreja, não é? É uma declaração de amor do próprio Cristo a cada uma de nós e é um pouco de céu que nós experimentamos em cada missa, independentemente das nossas condições. Estamos distraídas se não estamos, que vamos também termos aí nessa ideia, mas a verdade é que a missa tem um valor infinito em si mesma, não é? E isso ajuda-nos a mudar a perspectiva da missa. Se nós vemos a missa como uma rotina, não é? A visão negativa destas pessoas que acordam, lavam os dentes, vão para o trabalho, vão para o desporto, voltam-se a deitar, vemos esta visão negativa da rotina, o sol, as estações do ano, o relógio, mais um dia, mais outro e outro. Temos esta visão que é monótono, até da nossa própria vida, não é? Que é monótona, que é pouco importante, que nada é interessante. A própria missa é intelectualmente pouco exigente, emocionalmente pouco estimulante, não me atrai, nem me envolvo, não é? Podem ser pensamentos que nos vêm à cabeça. E podemos dar uma tónica diferente, não é? De facto, porque é que é monótono e pouco importante? O meu bater do coração também é monótono, também parece pouco importante, mas é o que me dá a capacidade de viver, não é? Portanto, também vermos aqui uma necessidade de oxigênio, portanto, por isso é que eu dizia rotina ou oxigênio. O bater do coração nós nem nos apercebemos, mas é o que nos dá a vida, não é? É o que nos permite viver. O Espírito Santo dá-nos vida, não é? Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, dizemos no credo, na missa. Se pensamos que não é nada interessante e intelectualmente pouco exigente, se calhar precisamos de estimular algumas perguntas. Porquê? O que é que acontece? Para quê? E não ficarmos no que é emocionalmente mais ou menos estimulante, não é? E se o nosso pensamento é que não me atrai nem me envolvo, se calhar é porque eu não ponho amor nem carinho
na missa a que vou, não é? E aqui, no fundo, nesta sessão, vamos tentar recuperar esse sentido da missa, esse carinho que podemos pôr, essa visão mais profunda, que nos pode ajudar também em cada domingo ao ir à missa, e quem sabe também ir todos os dias à missa, ou mais vezes, não é? Eu já não sei viver sem ir à missa todos os dias, e de facto dá-me imenso sentido ao meu dia, e ponho na missa é a raiz e a fonte de todo o meu dia, não é? Porque daí eu tiro toda a força e toda a graça, e para aí também eu encaminho todo o meu amor do dia, não é? Toda a minha existência. E faz-me todo o sentido e faz toda a diferença, não é? Mas pronto, a proposta aqui não é começar a ir à missa todos os dias, é de facto darmos outro sentido, não é? Esta participação semanal na missa. Ainda no tema da rotina, nós temos aqui esta imagem que nos recorda as estações do ano, não é? Também achei muito engraçada esta imagem, mas para nós nos determos a não encarar a missa como uma repetição cíclica do ano litúrgico, não é? Temos o Advento, temos o Natal, agora estamos no tempo comum, começa a Quaresma a seguir, tempo pascal, depois temos algumas festas do tempo comum, a Ascensão, o Pentecostes, a Santíssima Trindade, o Corpo de Deus, depois é o Cristo Rei e depois volta outra vez o Advento, não é? E nós podemos encarar isto com uma certa monotonia, é a repetição cíclica do ano litúrgico, não é? Mas depois há algumas particularidades, por exemplo, agora estamos no oitavário pela unidade dos cristãos, e de facto é um desejo do Papa que nós dediquemos 8 dias antes da festa do São Paulo, não é? O apóstolo dos gentios, para rezarmos por esta unidade dos cristãos, não é? Para que todos nos unamos na mesma fé, não é? Todos os que acreditamos em Cristo. E isso dá-nos mais um sentido, mais uma componente também à nossa existência, à nossa oração, ao fio condutor até do nosso diálogo com Deus ao longo do dia, não é? E pensar que a única razão válida para seguir Cristo é fazê-lo por amor, correspondendo ao seu amor por nós, não é? E pensar nisto dá-nos uma perspectiva de amor muito diferente da missa, da nossa relação com Deus, não é? Dizia Santa Teresa, quem é Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta, não é? E podemos pensar, será que eu também posso dizer isto, não é? Ou se eu de facto ainda estou muito dependente do sucesso humano e das alegrias desta vida, não é? E um amor assim não é fruto de profundas meditações ou de atos contínuos da vontade, não é? É um dom, portanto podemos pedi-lo, é uma graça que Deus nos dá para que possamos amá-lo com um amor que seja absoluto, que seja incondicional, que se torne eterno após a nossa morte, não é? E quando nós respondemos a Deus com todo o nosso ser, a Deus que se nos entrega, nós também podemos amar as pessoas e as coisas como Deus as ama, não é? Mas para isso é preciso nós esvaziarmos de nós próprios, daquilo que não nos permite ver o próprio Deus, não nos permite amar como Deus ama, não é? E de facto assim podemos ter uma noção mais profunda da missa. Pensando que a missa é esse oxigênio, não é? Que irriga e que torna possível viver, não é? E quando pensamos no domingo e no dia santo como uma possibilidade de santificação, o que é que significa esta santificação, não é? Santificar os domingos e festas de guarda, é tornar santo e tornar-se santo, não é? Participar da santidade de Deus. E participamos da santidade de Deus ao participar na missa, não é? Não é assistir à missa como se fosse um espetáculo, não é cumprir o preceito dominical, é viver a missa, participar na missa, ser voz ativa e uma personagem ativa também na missa, não é? Pensarmos que podemos de facto mudar a nossa participação como um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à Igreja, não é? Pensarmos como é que nós podemos realmente santificar os domingos e festas de guarda com mais oração, com mais família, com mais descanso, não é? E isso ajuda-nos, porque sabemos que nos torna melhores. A vida em família torna-nos melhores. O descanso também nos torna pessoas mais equilibradas e mais saudáveis. A oração e esse diálogo com Deus no íntimo do nosso coração também nos ajuda. E para isso a missa é uma boa escola, não é? Porque tem muitos ritmos, tem muitos tempos, tem muitos silêncios, tem muitas posições e tem muitas orações, e é de uma riqueza litúrgica enorme, não é? Que nos pode alimentar o nosso diálogo com Deus, fazendo sempre a ponte para o nosso dia-a-dia, não é? Não é pensar que nós vamos aliar-nos, nem alienar-nos da nossa vida quando formos à missa. Mas de facto nós podemos dar num sentido muito profundo. Agora vou interromper, se calhar, e entramos todas no mesmo link outra vez, pode ser? Só para passarmos à outra parte da sessão e podermos não ter esta pressão do Zoom. Portanto, vou interromper